Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Sequim. Eu sou auditor fiscal técnico do Estado. Eu tenho a honra de ter feito parte do Grupo de Trabalho 75, que fez a minuta da reforma tributária. Então, eu posso assegurar para os senhores que eu estou estudando isso desde antes de existir, porque ajudei a fazer a minuta, participei de reuniões, participei um pouco dos bastidores, tive a alegria de estar na sede do Como Você Faz no dia da emenda constitucional 32 ser promulgada e sou bem empolgado de reforma tributária. Diferentemente do meu colega que me antecedeu, o ilustre Gustavo Vitória, que teve uma apresentação focada no agronegócio, as minhas apresentações são sempre panorâmicas sobre a reforma tributária, abordando temas que está pendente de estarem por vir. Agora, depois do almoço, a gente está todo mundo cansado, então quero fazer um link com vocês. O direito tributário está em tudo, e o agro também está em tudo. E existem links que a gente nem imagina. Por exemplo, vocês sabiam que foi graças a umas girafas que iam ser importadas para um zoológico que se discutiu isso? Ué, mas tá vindo um produto para cá, tem que pagar ICMS. Aí, não, mas peraí, eu não vou vender a girafa, a girafa vai ser para mim. Paga ICMS, não paga ICMS. Isso acabou gerando uma emenda constitucional que gerou ICMS importação. Outro link que liga o agro ao direito tributário que poucos conhecem. Por que será que tem tanta caminhonete para registrar em uma marca por aí? Por que será que faz tanto sucesso SUVs? Esse sucesso todo pode ser explicado pela Chicken Tax, que foi quando uma taxa dos Estados Unidos em relação à Europa questionou o custo cobrado dos frangos. Com isso, eles, para se defender a indústria, subiram o imposto dos carros. Os agricultores falaram assim: ei, meu trator está muito caro. A gente vê o trator ficar mais barato. E abaixaram o tributo dos utilitários. Com um tributo menor, passou a ser mais vantajoso, uma coisa custou a outra, e com isso começou a ter muito caminhonete e desembocou em um monte de caminhonete por aí. É um novo símbolo da riqueza, tanto do agro quanto de todos no Brasil. Esse pequeno breve comentário para a gente voltar um pouquinho do almoço e dizer que o direito tributário está em tudo, o agro está em tudo, e vou mostrar para vocês agora um pouquinho do futuro da reforma tributária. Quem esteve aqui pela manhã? Acho que quase todos estiveram, mas eu vou falar muito rápido sobre o que já foi muito bem explicado pelo ilustre Gustavo Tenor. Teoricamente, no atual agronegócio, misturava 5 tributos de 3 entes diferentes, com cálculos diferentes, com legislações diferentes. Então a gente está falando de uma União, 27 estados, 5.580 municípios. Esse número pode ter sido mudado de semana passada para cá. Então, como tem toda essa legislação muito esparsa, ficava difícil fazer negócios. Trazia pouca segurança jurídica. E essa cadeia, esse imposto sobre imposto, fazia com que ficasse difícil precificar um produto. Pela legislação atual, você pode tomar crédito do que é usado integralmente no processo produtivo. Então, o que é usado integralmente no processo produtivo é muito difícil. Então, o crédito, ele é escritural, o crédito produto intermediário, baseado na integração dele ao processo. Isso são temas muito difíceis. Isso tem gerado muitas fraudes, o que é chamado de fraude de carrossel, que é você criar uma empresa só para gerar nota. É um julgado da STF que foi decidido: você não precisa verificar nada na nota fiscal, não precisa verificar se o contribuinte pagou. Você pode se creditar desde que a nota fiscal seja idônea. Se a nota está válida, não importa se é chamada empresa noteira, que só existe para isso, ou se é uma empresa séria, você vai ter direito a um crédito. Com a mudança, o crédito vai passar a ser financeiro, ele tem que ser pago. O produtor rural, ele tem alguns tipos de mudanças. E como já foi abordado antes, ele tem a isenção até de milhões, a redução para agropecuários, e a gente vai trazer outros produtos. Isso tudo já foi bem sedimentado aqui. Então, quero partir com vocês para a parte do que seria o futuro, o que seria essa transição. A fiscalização e a tecnologia do agronegócio vão ter mudanças referentes com os split payments. O split payment é como se fosse o iFood. Vocês apostam que pedem iFood. Quando você pede o iFood, líder, você paga só o iFood, certo? Você não fala assim: peraí que eu vou mandar um Pix. Esse aqui é do restaurante, esse aqui é do iFood, esse aqui é do entregador. Quem faz isso? O iFood.
Agora, o split payment vai ser o nosso refúgio dos tributos. O tributo vai ser pago e já vai ser logo transferido. E essa transferência que vai gerar o direito ao crédito financeiro. Não sendo mais possível o crédito escritural, que é o crédito de dizer que tinha alguma coisa na nota. Como todos os estados estão definindo no comitê gestor, tem uma questão de a gente estar abrindo um pouco mão da nossa soberania como ente estatal, em troca de ter uma mais uniformidade tributária. Então, os estados têm que se reunir para tomar decisões e os municípios para que olhem para todos os municípios, todos os entes. Como daí foi abordado, o nosso sistema ele veio da Europa. O nosso sistema veio de países pequenos. É muito fácil você colocar um IVA dual na Espanha, porque a Espanha é um país unitário. A Espanha tem só um centro de decisão. E a Espanha também é bem pequena. A Europa inteira é quase o tamanho do Brasil. Se a gente for olhar a Europa ocidental, então, é praticamente o tamanho do Brasil. Então, como a gente vai fazer para um país de dimensões continentais um tributo uniforme? Esse é o grande desafio do comitê gestor, o grande desafio que está sendo enfrentado. A matriz de transformação da troca vai trazer muita simplicidade para a conformidade. E, hoje em dia, algumas vezes, os senhores montadores trabalham para o governo. A gente tem que admitir, algumas vezes vocês perdem tempo preenchendo planilhas com sistemas que às vezes estão fora do ar, vocês perdem tempo com XML, e esse tempo vocês estão deixando de ser assessores de negócios. A gente tem 24 horas por dia, todo mundo. Dizem que é 8 horas para a família, 8 horas para dormir e 8 horas para o trabalho. A 8 horas do trabalho pode dar 12, se a gente não souber muito bem o que está fazendo, não tiver acompanhamento. Já que, agora, com a simplificação vai ser tudo diferente. Esse bando de sistemas vai ser unificado pela Receita Federal, como também deve ser mostrado nesse evento. Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer para os seus clientes é aconselhar o correto preenchimento da mão. Uma vez que a nota fiscal foi bem preenchida com todas as informações da situação, o comitê gestor e todo o sistema vai espelhar tudo isso e vai criar várias declarações. Aí tem a época de declaração depois de renda. A declaração depois de renda tem a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é como se fosse assim: você vai para o Receita Federal, eu quero declarar o imposto. Eu já sei. Você foi no médico tal, você fez a tal, você entende a tal, você é independente tal, chama a nota e tudo isso aqui. Você só confirma o vou autentificar. Então, no futuro breve, vai ter a apuração assistida, que vai ser esse cálculo sendo feito por um sistema, que vai restar apenas para o contador poder fazer um custo de ajuste, claro, não poder fazer de ajuste, mas muita gente vai estar todo certinho. Então, voltando, vocês tinham 8 horas de trabalho, gastavam 2, 3 horas com essa burocracia, com preenchimento de nota. Sobraram 3 horas para vocês. Essas horas, eu gostaria que vocês vissem os contadores como assessores de negócio. Você não é mais um trabalhador voluntário do Estado. Você agora é um assessor de negócios. Seja uma empresa do lucro real, seja uma empresa menor. As empresas simples, por exemplo, as empresas simples vão poder optar por ser contribuintes ou não do CBS ou IBS. Ela optando uma sistemática híbrida, ela vai poder gerar crédito. Então, em vez de você só falar para o seu contribuinte pedindo informações e pedindo dados, vá lá visitar o seu cliente, veja onde ele está na cadeia produtiva, qual é o negócio dele, ele compra de quem, ele vende de quem, quando que essa sistemática de crédito valeria a pena. Essa é a grande questão da transição da reforma tributária. Uma mudança profunda na cultura tributária e um sistema que vai ser muito mais assertivo. Então, a partir do momento que a nota nasceu, não há muito que possa ser feito. Há mesmo indicados muito específicos sobre alguma alteração no arquivo. Agora eu gostaria de ser um pouquinho mais preso no criatório do negócio. Eu montei esse cronograma. Esse cronograma está baseado na emenda constitucional 132, na Lei Complementar 214, na Lei Complementar 127, no decreto do regulamento do CMS, no regulamento do CBS e no regulamento. Eu quero contar outra história para vocês também sobre o passado. Bem antigamente, cobravam tributos. A Inglaterra cobrava tributos dos Estados Unidos. Cobrava tributo do chá. Até hoje, o chá inglês é famoso.
a gente vê um monte de casas de chá, uma coisa chique, uma coisa da rainha servindo chá no bule. E lá na época, eles começaram a questionar, falando assim, pera, como é que pode uma pessoa que eu não elegi, um rei, além mais, tá cobrando isso da gente? Então, é um absurdo, vamos se rebelar com isso. Então, uma das coisas que fez a reforma, que fez a independência dos Estados Unidos, é o princípio. Vocês me perdoem que meu inglês está um pouquinho enferrujado, mas seria o no taxation without representation, que seria, eu não vou pagar para quem não me representa. Então, a gente pode pensar o seguinte, vocês pagam tributo porque as pessoas eleitas decidiram. Então, agora eu vou pedir só uma licencinha para falar um pouquinho do juridiquês. A emenda constitucional, ela precisa de 3 turnos, precisa de 2 turnos com 3/5 nas 2 casas. Então, para mexer aqui, é muito difícil. Os benefícios fiscais novos estão aqui. Então, se algum segmento quiser alguma coisa, ele não adianta vir chorar no governador, não adianta ele chorar com o prefeito. Ele tem que chorar com 3/5 dos congressistas. Então é muito estouro. Então, imagina se não tem muito menos alterações de benefícios. A lei complementar, ela já pegou o que estava baseado na Constituição, a gente no direito tem uma pirâmide, até chamada, desculpa, eu expliquei de novo, pirâmide de Hans-Kelsen, que definia a Constituição está em cima e as leis embaixo têm que se ir cumprindo. A lei complementar dos anos 14 previu, instituiu o CBS e o IBS. Em 2027, estabeleceu o comitê gestor. O decreto, ele já veio regulamentando algumas coisas, mas deixando outros pratos futuros. Então, vamos pensar o seguinte, quanto maior representação, mais pode mexer na nossa vida. Vocês estão pagando imposto porque vocês votaram em alguém que fizeram lá. Agora, quanto menos representação, menos pode mexer na nossa vida, correto? Então, o decreto, que já é feito por outro rito legislativo, ele não pode descumprir as leis em cima. E já os outros atos normativos também não vão poder descumprir as leis em cima. Aí a gente pode pensar, mas por que decidiram tudo isso logo? Às vezes eu me sinto, que parece aquela história do... Também não vou falar mágica, mas fala assim, pergunta lá no post, vem emenda constitucional e falou um monte de coisa. E as dúvidas? Ah, pergunta lá na lei complementar. Aí vem outra lei complementar e outra dúvida. Pergunta lá na outra lei complementar que jogou o regulamento e agora jogou o regulamento. Já jogou para 170 atos conjuntos. Por quê? Porque não é tão fácil você engessar nesse rito todo uma decisão que é mais operacional. Por exemplo, um envio de XML. Imagina os deputados lá, todos nesse meio que é Brasília, a gente sabe que é muito organizado, é muito eficiente, mas mesmo assim, toda a eficiência que Brasília tem para votar projetos, eles estão discutindo mil dedos de direito tributário com os menores. Então, eu quero expor que o direito tributário ele é muito próximo ao direito penal, que exige, como o direito tributário está tirando o patrimônio do contribuinte, ele tem um processo muito, muito fixo. Então, tudo isso combinou no que a gente vai ver agora. Todas essas previsões para os contadores, para os empresários, possam saber o finalzinho. Mas o finalzinho ainda não está pronto. O finalzinho ainda está lá, tem que perguntar lá nos atos conjuntos. Uma coisa que a gente já pode adiantar um pouquinho é o regime específico do agro, que a partir de 2026 a gente já tem algumas normas que já devem ser seguidas. Aqui são inúmeras informações. Eu tenho material demorário, a gente não vai poder expor, o material cita nominalmente cada artigo que está citado aqui. No final da apresentação, eu vou disponibilizar algum link, alguma forma que a pessoa possa baixar. Vou ficar muito orgulhoso se os estudantes baixarem meu material, vocês me farão muito feliz. A nossa próxima janela de cronograma, ela mostra que em junho e julho de 2026 a CBF tem que ser informativa e a inscrição do PF no CNPJ. No ano de 2026, pensaram que iam fazer multas para não preenchimento, mas a Receita já voltou atrás e falou que as multas, o preenchimento tem que ser feito para calibrar o sistema. Agora que saiu o regulamento ficou com tantas coisas esparsas que foi aberta a opção de vocês darem sugestões de regulamento. Então já está vindo o regulamento 2.0. Então, se os senhores, algum segmento de senhores em que a lei não está muito bem indicada, o regulamento está aceitando novas opções. De setembro de novembro de 2006, a gente vai ter a janela do modelo híbrido, do regime simples do modelo híbrido. A partir de 2017, a gente vai ter a extensão do PIS e COFINS, o início da IBS do CBS.
Até dezembro de 2028, a gente deve ter um fundo compensatório de benefícios fiscais. Como já foi visto aqui, foi feita uma pesquisa para ver os benefícios fiscais, qual seria o impacto deles. Deixe-me falar sobre guerra fiscal. Guerra fiscal, senhores, é como se fosse um leilão ao contrário. Um leilão, eu quero vender esse aparelho. O que é esse aparelho? Você 10, você 12, 17 ali? A senhora levou com 17. Já a guerra fiscal é o leilão ao contrário. Em vez de falar que eu quero fazer esse aparelho, eu quero fazer uma fábrica desse aparelho. E os senhores são todos prefeitos. Ah, gente, eu quero abrir uma fábrica. Os senhores são todos governadores. Eu quero abrir uma fábrica de controle. Qual é o CMS aí? 15, não, 13, 12, aqui você vem com 9. Então, houve uma renúncia de receita para atrair investimentos. Não é o papel meu aqui criticar decisões políticas. A gente sabe que o mandante de mandato eletivo, ele precisa reeleger a cada 4 anos e fazer um sucessor. Então, a pessoa que traz uma grande fábrica consegue muito mais capital político do que a pessoa que perdeu essa fábrica. Então, a gente tem que entender os membros da política e entender como funciona. Hoje em dia, para você conceder isenção de ICMS, você precisa de todos os estados acordem para a essa guerra fiscal, que é através do CONFAS, que eles estão em Brasília. Então, como vão acabar com esses benefícios fiscais, não pode ser da noite para o dia sem impacto em preço, em precificação e gerar inflação. Então, tem um fundo compensatório de benefícios fiscais. 2029 e 2032, a gente vai ter a redução do ICMS no IBS, já calibrando os nossos impostos já na nova fase. A partir de 2032, é muito relevante que vocês saibam o estoque de ICMS dos seus clientes. Se vocês forem na contabilidade, é muito essencial que vocês tenham um estoque, que vocês sabem a data de comprar os produtos. Como o nosso tempo aqui não é tão grande, não vou poder mostrar a apresentação inteira. Mas, por exemplo, dependendo do ano, se você comprar um item para imobilizado em dezembro, ao invés de janeiro, você causa um prejuízo ao seu cliente. Ou para você, muita gente que é empresário. Mas você comprou aqui e você está na sistemática de crédito que é parcelada, está na sistemática de crédito que é dificultosa. Porém, aqui seria uma maravilha. Então, existem várias ações que foram mapeadas que elas devem ser concateadas se o escritório não ficar sobrecarregado. E digo mais, eu não digo que o seu escritório deve ficar sobrecarregado, nem seu escritório de advocacia, e nem a sua empresa. Eu digo a vida de vocês. Uma decisão tão relevante como, por exemplo, mudar de casa, casar, ter um filho. Será que essa decisão, você que é contador, empresário ou advogado, não merece que você também olhe um pouquinho a tradução que você vai se sujeitar? Fala, nossa, ano que vem o bicho vai pegar, vai ter muita coisa pra eu fazer. Talvez meu plano de mudar de casa, ou eu vou postergar, ou eu vou antecipar, que se ano que vem for mudança de casa com mudança de regime, aí é muita coisa. Aí, dessa forma, em 2033, a gente tem extinção total da sistemática antiga e a implementação do modal pleno. Em junho, a gente já sugere que sejam mapeadas alterações no diferimento do produtor cooperativo para você identificar os portadores inelegíveis ao crédito transmitido de CBS. E essas ações, então, mais dimensionadas no manual, elas têm um checklist. Você pode olhar para elas todas e falar assim, olha, nada disso me aplica. Se nada disso me aplica, eu não preciso me ajeitar em nada. Agora, se uma linha dessa se aplicar ao seu cliente, um cliente grande, isso é uma decisão enorme. Então você tem que acompanhar o regulamento todo, você tem que acompanhar os atos conjuntos, você tem que acompanhar as sistemáticas do mercado. De 1º de agosto de 2026, já é obrigatório preencher o campo de IBS e CDF em todos os documentos fiscais do agro. A gente não sabe se esse prazo vai ser mudado. Todas as informações aqui elas têm base legal, mas a base legal tem mudado frequentemente. Então, a gente aconselha que o meu material todo vai estar todo atualizado sempre, mas aconselho que você sempre fique de olho se ter alguma novidade. O comitê gestor já tem um site. Então, entrar com frequência no site do comitê gestor é uma coisa que vai evitar a surpresa. A gente tem um princípio da notariedade, o princípio da não surpresa, que é para você não ser surpreendido com um tributo, que está lá no 150, inciso 3, se não me engano, da Constituição. Então, o comitê gestor está avisando como vai ser um sistemático. E talvez não seja nem o aumento do tributo, mas seja um aumento de obrigação acessória que você tem que pensar o seguinte, nossa, vai faltar braço? Eu preciso de um estagiário, eu preciso de um servidor.
Eu preciso de uma plataforma de inteligência artificial realmente programada. Essa coisa de mandar um copia-cola no chat GPT e perguntar se está certo, talvez não vai certo. Talvez o chat GPT já tenha até ele se preocupado que precisa estudar reforma tributária. Então, ou você vai precisar investir em capital humano, ou você vai precisar investir em conhecimento, capital humano poder contratar alguém, ou em conhecimento, ou em plataformas mais eficientes. Você não é mais, falando de contador específico, você não é mais trabalhador de graça do governo. Você não tem que se preocupar mais no número de sistemas. O sistema que está sendo da Receita Federal é um sistema brilhante. Custou 5 bilhões de dólares. Bilhões, não é milhões não, é 5 bilhões de dólares. E esse sistema, o de pagamento de IPS e o sistema que vai processar os pagamentos, ele vai processar 1 trilhão de dólares. Vocês lembram do época da Lava Jato? Que quando ele veio falar, não é milhão, é bilhão, deu destaque. Então eu também dou esse destaque. Não é 1 bilhão de reais, não é 1 trilhão de reais que eu passar pela plataforma. Então é um sistema muito forte, é um sistema muito planejado. A Receita Federal juntou com sua expertise no processamento de dados, juntou a expertise dos estados com as mercadorias e a expertise dos municípios com os serviços. Essas trocas são enormes. Ontem, quando eu vi para cá com o nosso secretário de exercício, Magno, enquanto vimos para cá, havia reunião com a gestão de decisões importantíssimas. Então, está sendo feito, não é mais o futuro. O futuro é agora. Posso também falar um pouco sobre como vai ser o modelo híbrido, que é uma decisão retratável. A decisão retratável, vocês não vão achá-la na Lei Complementar do Simples. A Lei Complementar do Simples, se não me engano, a Lei 132, ela criou um parágrafo, se não me engano, o parágrafo 13 do artigo 40. Ali diz que é retratável. Só que aquela lei está escondida, aquela lei está de stand-by. Aquele artigo, ele está para valer a partir do ano que vem. Então, quem tem ciência de sim, já tem aquilo, já tem que entender aquilo, onde o gente está na cadeia, o que ele faz, o que ele posiciona. Você empresário que pensa assim, eu estou comprando de quem? Eu estou vendendo de quem? Peraí, mas ou eu vou gastar 1.500 a mais com um bom contador para fazer o sistema de crédito e vou ganhar mercado, ou eu vou achar que 1.500 de contador é caro, que 5.000 de advogado é caro, vou botar no chat GPT, que também vou achar que é caro assinar, vou fazer alguma coisa lá e vou perder mercado. Meus amigos, a reforma tributária não é só uma alteração do sistema tributário brasileiro. Ela é a maior alteração na Constituição desde a nossa história. Vocês lembram quando saiu o texto da reforma tributária? Vocês lembram da foto do Haddad com o Tarcísio? Aquilo ali foi a mesma coisa que o Lula tivesse a relação com o Bolsonaro. Aquela foto impactou tanto, porque mostrou que não é um projeto nem de governo nem de oposição. É um projeto do Brasil. O Brasil sangra custo. O Brasil sangra custo do Brasil. O Brasil perde eficiência. A gente tem discutido de escala 6x1 e com certeza a escala 6x1 é absolutamente necessária, tanto quanto foi a questão da reforma tributária. Esses assuntos podem se relacionar. Foi dito hoje que o princípio da neutralidade deve fazer que as decisões sejam tomadas só por critérios econômicos, sem ser por critérios de tributação. Como vão cancelar todos os benefícios fiscais, as coisas vão ficar mais fáceis. E eu já até fiquei sabendo, Olívia, que eu fiz até meu dever de casa sobre aqui. Falaram que Balsas é a cidade que tem a maior renda per capita aqui do estado. Balsas tem um grande dinheiro para o negócio e pelo que foi informado pelo meu amigo presidente do CRC, Fernando Henrique, vão criar resorts em Balsas, vão criar grandes empreendimentos aqui para que a riqueza fique aqui. Por quê? Porque no princípio do destino vai impactar, a receita vai entrar onde ele é consumido. Aqui em Balsas vai precisar de ter mais fundos aqui. Enquanto as pessoas bem de vida, os agroboys, as damas do agro, viajaram para outros estados para às vezes curtir um spa, alguma coisa, pela informação que foi passada, estão procurando os investimentos aqui. Isso é o futuro. Isso é mudar um pouco a matriz. Pensem bem, gente. Dubai investiu em tudo para anunciar o petróleo. Eles estão abrindo até um cassino lá na área do Oriente, um cassino na terra que era tão rígida quanto as outras. Por quê? Porque eles estão vendo de que o sistema ligado a unicamente uma commodity
pode se esgotar. Então, o papel de uma cidade produtora é antever os próximos futuros, sabendo que aí o grande carro forte seria aqui o agro, mas já pensando nas próximas cenas. Sobre uma operativa, quem está no Simples Nacional, o experimento pode ser afetado. Quem está no modelo híbrido vai ter um experimento pleno. Produtores de insumos, eles têm crédito limitado, e o aproveitamento pleno vai estar a partir do modelo híbrido. Então, são alguns pontos e você vai poder trocar isso 2 vezes no ano. Se eu não me engano, em março e setembro. Vai estar na Lei Complementar 132 e vai estar no material de usado depois. A extinção do PIS e COFINS, ela vai facilitar muita coisa. Eu já tive a alegria eu trabalhei durante 14 anos numa empresa financeira e fui gerente de um grande banco, não vou mostrar nome, um grande banco vermelho. E lá eu fui na matriz. Quando eu fui na matriz, eu vi que tinha uma sala de uma coisa, uma sala de outra coisa, e tinha uma sala de PIS e COFINS. Tinha uma sala que era unicamente para 2 tributos. O que dá crédito, o que não dá crédito. Eles até brigam na Receita Federal que ninguém sabe do PIS e COFINS, que ninguém. Pegar qualquer auditor vivo, ninguém sabe que tanto são as regras sobrepostas. Então, com a extensão do PIS e COFINS, vai ser muito mais fácil você conseguir precificar o seu produto. O imposto seletivo, ele poderia impactar a extração de minério. O imposto seletivo é chamado de Sintax, seria o imposto do pecado. Ele está aqui para combater bebidas açucaradas, cigarro, arma, coisas que o Estado quer desincentivar o consumo. Lembra a minha frase no começo, que eu falei, o que tem a ver tanto caminhonete com frango? Naquela época, quiseram incentivar o consumo de caminhonetes e isso gerou esse aumento da produção. Então, o tributo ele tem uma finalidade fiscal, que é receber dinheiro para gastar serviços públicos, e uma finalidade extrafiscal. A finalidade extrafiscal é motivar ou desmotivar a conduta. O ICMS aqui no Estado, ele é muito barato para o leite. O ICMS no leite, salvo engano, é zerado, mas é baixíssimo. E já o ICMS da bebida, se eu não me engano, é 28%. 28% para zero. Então você vê, se não aguenta beber, bebe leite, porque é muito mais barato. Então a gente tem que pensar que o Estado ele pode motivar, desmotivar condutas com o aumento dos tributos. O imposto seletivo ele foi questionado sobre defensivos e fertilizantes e ainda há muita coisa que é essencial. Jamais demonstrou na política, mas a bancada do agro é muito forte. Especula-se que a bancada do agro é 1/3 do Congresso. Chamam que é a bancada do BDB de Bíblia. Enfim, é uma bancada que é com a bala e com os religiosos. Então, esse grupo que é muito junto, ele tem muita capacidade de força. Agora, a gente não pode ir na contramão do mundo que proibiu, que desincentivou os desses produtos. 2026 é a última janela para participação de holdings agropecuários pela alíquotas fixas CND. A partir de 2027, as alíquotas progressivas serão alíquotas obrigatórias. E a base de cálculo vai ser um pouco diferente. Eu sei que esse tema agora está até um pouquinho mais técnico, talvez mais ligado a advogados, mas se você tem alguém com hold, meu amigo, sai daqui, bota um etiquetador para segunda, meio-dia, bota olhar holding. Baixar o cronograma do colega e olhar as holds onde estão parados. Aí tem umas boas notícias, né? Que a imunidade para IPVA e máquinas de suplementos está mantida. Os aviões e barcos de uso comercial estão fora da tributação. E eu quero falar sobre bens de uso e consumo. Bens de uso e consumo não vão gerar crédito. Tudo geraria crédito na sistemática e não de bens de uso e consumo. Agora, a gente tem uma continuação na cinzenta. Por exemplo, você tem uma agropecuária. Você quis comprar uma Hilux. Você comprou com desconto, CNPJ, você comprou com desconto ligado à sua agropecuária e você deu alguns incentivos. Isso é com uma finalidade produtiva, certo? Agora vai ter uma forma cinzenta, por exemplo. Eu não posso, por uma fazenda, achar que é lógico e coerente dentro do fiscal que eu tenho que ter uma Porsche Carrera 911. Vocês me perdoem, mas eu nunca vi uma fazenda que precisasse uma Porsche Carrera 911. Agora, uma Toyota SW4, uma Toyota normal, uma Hilux normal,
pode ser usado na sua utilidade e vai acabar podendo ser usado no seu dia a dia. Vocês imaginem que sou eu, estou fiscal, eu estou lá parado e vejo você passando de Highlands. Tá indo aonde? Tô indo comprar insumo. Tá jóia. Aí você volta. Tá indo aonde? Tô indo buscar o menino. Não, aí não, meu amigo. Por favor, você desce que esse carro é unicamente para o uso na empresa. Não vai ser assim. E o exemplo é até um pouco caricato, mas para vocês entenderem que é uma lista dizendo o que é uso e consumo pessoal. O artigo 28 da Lei do Navegador, se eu não me engano, e que essa lista deve estar no olho de vocês. Então, entender as sistemáticas de crédito, entender onde vai ser, onde eu posso inserir meu cliente, onde vai gerar oportunidade, na minha opinião, é tão relevante quanto entender sobre os ciclos das chuvas, os ciclos do sol, o ciclo da produção de vocês. Já estamos quase acabando. Aqui a gente tem uma questão de prazo, uma coisa um pouquinho mais pontual. O prazo máximo de habilitação aqui no Maranhão para benefício de pecuária em regiões de expansão agrícola em 2028. Aqui também é uma coisa um pouco mais burocrática, um pouco mais simples, que seria a gente orienta, deve ser revisado a margem de valor ajustado dos insumos a cada virada de ano, conforme a proporção de ICMS e CBS. Então isso aqui é muito importante. Vamos lembrar, além de tudo isso que está acontecendo, o que aconteceu agora no mundo? Aconteceu o ataque americano ao Irã. O ataque americano ao Irã que bloqueou o Estreito de Hormuz. O Hormuz onde passa 1/3 ou 1/5 do petróleo do mundo. E além disso, além do petróleo ser insumo para os senhores, fertilizante também vem de lá. Será que eu tenho que fazer compra grande disso? Mas se eu fizer uma compra grande, qual vai ser meu crédito? Então, peraí, eu compro agora, eu espero acabar mesmo, eu espero acabar a reforma, o que eu devo fazer? Eu devo procurar um bom contador, um bom advogado, fazer uma boa pesquisa. Mas são decisões que são técnicas, são decisões que são matemáticas. Deixem para os senhores empresários as decisões de mercado, a decisão que eu devo ensinar para os senhores. De onde investir, no meio de investir, onde tomar risco, onde ser mais cauteloso, mas busquem bons profissionais. Em setembro de 2032, deve ser protocolizado de ressarcimento do ICMS, homologação do saldo dos credores. Isso é muito importante, que tem outros reflexos, que o material em inglês vem dizendo os prazos. E, por fim, já estamos quase acabando. 2033 vai ser extinto essa parte do ICMS, licença de residual, vai estar em plena operação o IBS, o CDS, o experiencial o experimento agropecuário e as obrigações finais, concluir o contencioso de CMST de insumos, verificar o saldo de credores portadores e parametrizar o sistema com 100% do álcool. Meus amigos, eu ainda tinha muita coisa para falar, eu não sei o tempo, mas eu gostaria de dizer para os senhores. Toda vez que vem falar sobre esse assunto, é uma alegria enorme. E toda vez é um pouco diferente. Hoje eu vim até um pouco diferente. Vim sendo de Fidel, vim com uma calça apertada, quero agradecer muita ação de senhores. O Agro move Balsas, o Agro move Maranhão e o Agro move Brasil. Pela atenção dos senhores, muito obrigado.